E como a gente sempre faz, para a gente já ir acalmando os nossos corações, a gente vai fazer a leitura do Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem da noite de hoje é a 99. Vem dizer para nós, nos diversos caminhos: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Boa noite. Então, a mensagem é a 99, nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Muita paz para todos. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos em seu nome, que a gente possa sentir as energias desse ambiente. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, que a gente possa emanar os nossos melhores sentimentos a todos os irmãos que tentaram vir e por algum motivo não conseguiram chegar. Os sentimentos, as nossas melhores vibrações cheguem a esses irmãos, a todos os irmãos desencarnados que todos os dias aqui estão conosco, que vêm estudar da mesma forma que aqui nós também viemos para aprender. Então fica a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por essa doutrina consoladora, essa doutrina que tanto nos ajuda.
que possamos ser uma noite de aprendizado, uma noite feliz, e que o estudo do Livro dos Espíritos, mais uma vez, possa nos ajudar a esclarecer tantas dúvidas que ainda carregamos. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, espiritualidade amiga, e com muita gratidão em nossos corações, pedimos licença para dar iniciado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, na sua santa paz. Que assim seja. É nesse frio, Bom, gente, então vamos dar início ao nosso estudo. Semana passada, então, a gente começou sobre a história de Adão e Eva, né? Que é um pouco complexo, né? Sempre que a gente viu que tem muita coisa, a gente fez um resumo dessa história e aprofundamos sobre realmente a essência da história. Se ficou ainda alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira perguntar, vamos aproveitar para a gente não prosseguir com dúvidas. Alguém ficou, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Mas antes de começar, eu queria esclarecer uma dúvida que você fez no final, e eu não sei se eu te respondi da maneira correta. No finalzinho do estudo, você perguntou assim: por que uma pessoa foi muito má, e no final da vida ela se arrepende? Lembra disso? E aí a gente falou que Deus é misericordioso, ele vai, se aquele arrependimento ele for sincero, aquilo Deus leva em conta. Só que o arrependimento não apaga os erros. Os erros, eles estão registrados e ele vai precisar quitar, vamos dizer assim, tudo aquilo. Mas que ele já deu um passo à frente com o arrependimento, ele já deu, porque ele podia desencarnar sem se arrepender. Então, de repente, o próprio desencarna, o próprio reencarnar dele sem o arrependimento, isso traria bastante confusão, de repente o sofrimento dele pudesse ser maior. Então, nenhum arrependimento apaga as faltas que a gente fez. E toda falta tem uma consequência e a gente precisa ajustar isso. Porque não parece assim: nossa, a gente foi ruim a vida inteira, aí no final a gente se arrepende, Deus perdoa, e como se perdoasse tudo que a gente fez. Não. Ele entende que a gente teve um passo, mas todo ele está registrado e a gente vai precisar ficar com ele. Tudo bem? Não sei se na hora eu falei isso. Então, hoje a gente vai começar na questão 62, e a gente vai começar a falar então da diversidade das raças. A gente vem numa sequência de estudos bastante complexos, né? A gente falou de formação do universo, a gente falou de formação dos seres, a gente falou de Deus, né, lá no ensino. Então, foram temas, assim, bastante desafiadores para a gente compreender, porque vem num conceito bem diferente do que a gente está acostumado. Hoje, a gente vem num assunto bem tranquilo, assim, ninguém vai sair com a cabeça borbulhando, né, cheio de sementinha, a gente sai daqui meio agitado, que é muita informação hoje. Vai ser bem tranquilo, tá? 5 azulejos. E aí a gente vai falar então sobre a diversidade das raças. Tá? Bom, todo mundo achou? 5-2, tá? Para a gente falar sobre a diversidade das raças, a primeira coisa, antes da gente entrar na primeira questão, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, a gente precisa conceituar raças. Porque na época de Kardec, ele não tinha o conhecimento que se tem hoje, os estudos não estavam tão aprofundados quanto os nossos, ele tinha o conceito de raças. Hoje é um conceito bem diferente, então a gente vai ampliar isso, porque quando a gente fala em raças, existem diferentes raças? Sim ou não? Sim. Sim? Pois é esse conceito que precisa mudar. Não existem raças. Nós pertencemos a uma raça, a raça humana. Não existem raças. Todos nós pertencemos à raça humana. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa desbloquear na nossa mente. Por quê? Porque na época de Kardec, e a gente já vem construindo isso, as pessoas pegavam uma característica física e separavam por raças.
É a mesma coisa que eu pegar alguém de olho azul aqui e falar, a partir de hoje você tem olho azul, então você é da raça azul. Eu pego uma característica física e separo aquele grupo. Agora, uma característica física diferente que nós temos não faz com que a gente seja de raças diferentes. Então, primeiro conceito, somos da raça humana. Homo sapiens sapiens. Essa é a nossa raça. Tá? O que diferencia etnias? Etnia está ligada ao quê? A cultura, a identidade de um povo. Mas a etnia diferente não modifica que todos nós somos humanos, né? Da raça humana. Então, a etnia ela vai se diferenciar. Nós vamos nos diferenciar pela língua, pelos costumes, pela religião, pela história daquele povo, né? Pela alimentação, pelas tradições. Aí sim, nós nos diferenciamos. Em termos de raça humana. Fechado? E de onde, então, começaram a surgir, né? O que é ciência? E a gente vê que tem um ponto em comum com o espiritismo também. De onde surgiram os primeiros seres humanos? Alguém chuta de onde surgiram, assim, de que parte do planeta começou tudo? Ninguém vai dar um chute. Então, a África foi o berço da humanidade. O berço da humanidade foi a África. Por isso, a gente chama de Mãe África. Né? Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Mãe África, que justamente todos iniciaram na África. Foram encontradas evidências, né, bem antigas dos nossos ancestrais nas terras africanas. Estudos de genética também encontraram e apontavam que a nossa espécie começou a se espalhar no planeta África. Então, por isso, a África é o nosso berço, aí, o berço da humanidade. Então, durante muito tempo, os arqueólogos, os paleontólogos fizeram várias escavações nos territórios africanos e eles encontraram fósseis muito antigos, até mesmo dos nossos ancestrais. Não somente do Homo sapiens sapiens. Na África, a gente encontrou fósseis de outros ancestrais nossos, começando lá pelo, que são nomes bem feitos, né? Australopithecus afarensis, nem sei se é assim que fala. Esses fósseis estimam que viveram 3 milhões de anos atrás. Vamos contar lá. Olha como. Depois acharam do Homo habilis, que foi aqueles homens que começaram a usar as ferramentas, né? Daí é uma classe posterior. Depois o Homo erectus, que foram aqueles que realmente ergueram e começaram a fazer longas caminhadas. Foi um período que eles dominaram o fogo, que era o Homo erectus. E depois o Homo sapiens. O Homo sapiens, então, que é a nossa raça, surgiu na Terra tem 300 mil anos. Então, se a gente pensar que foram achados fósseis de 3 milhões de anos atrás, a nossa raça de 300 mil, você vê como a gente é jovem, né? A nossa raça é uma raça jovem. Porque 300 mil não é nada, perto de milhões de anos. E as raças já começaram a habitar a Terra. E por que começaram na África? Por que será que dali surgiram, né, os primeiros homens? Porque os estudos mostram, nós estudamos há um tempo atrás, que no universo já existiam germes de tudo, que esperavam as condições propícias para que se desenvolvesse. Então, no solo, no território africano, combinava floresta, savana e lagos. Era a região perfeita para o desenvolvimento do ser humano. Então, por isso, eles saíram ali da... Então, o ambiente favoreceu a adaptação, a alimentação, e o desenvolvimento de várias espécies. Então, por isso que eles surgiram dali. Só que, no início, né, do povoamento da Terra, os homens eles eram nômades. Eles sempre estavam em busca de alimento.
Então, eles exploravam o território, via que não dava mais, eles iam em busca de outro, e eles iam caminhando, começaram a caminhar. E da África, então, esses povos começaram a se espalhar pelo planeta. E aí, o que começou a diferenciar? Porque os africanos, né, a África em si, estão diretamente ligados ao Sol. O Sol incide diretamente no território africano. E uma forma de sobrevivência pela radiação solar, que incide nos raios solares, as pessoas começaram a produzir mais melanina, que é um pigmento que protege a pele das doenças trazidas pelo Sol. Então, por conta de uma adaptação àquela região que tinha uma incidência maior do Sol, a produção de melanina é maior. E a produção de melanina vai deixando a pele mais moreninha. Então, a diferença dos africanos por ter a pele mais moreninha é uma incidência do Sol, foi o Sol. Como eles começaram a andar e começaram a se espalhar, o que acontece? Eles começam a entrar para a Europa. E o clima da Europa muda, já não tem incidência direta do Sol mais. Na Europa a incidência já é mais lateralizada, então a temperatura cai e a incidência do Sol cai. Aquelas pessoas que saíram da África, que tinham uma proteção enorme do Sol, uma incidência menor, o Sol não atingindo a pele, porque a melanina é um filtro solar natural. Tinha um filtro solar muito grande, pouco sol, as pessoas começaram a morrer. Por quê? Porque o sol ele é necessário para a vida. Porque o sol produz vitamina D e outras substâncias. Esses imigrantes, né, das terras africanas começaram a morrer de raquitismo, de osteomalase, que são doenças derivadas pela diminuição da vitamina D. Então, o que começou a acontecer? Esses povos começaram a sofrer mutações genéticas como uma forma de sobrevivência. Então, a melanina dessas pessoas que começaram a migrar para a Europa começou a diminuir. Por quê? Porque como a melanina é um filtro solar natural, tinha menos sol, eu não preciso de tanto filtro solar. Então, começa a diminuir a melanina. A pele começa a ficar mais esbranquiçada para que tenha a influência do sol. Então, qual a diferença dos africanos para os europeus? Diferença do sol. Mudou. Aí a gente pensa, e as pessoas que moram lá na Noruega, na Escandinávia, lá perto dos polos, lá a incidência de sol é menor ainda. Menor. Essa população que vivia muito perto do sol, assim, vivia perto do sol, longe do sol, a pele dessas pessoas tem que ser mais branca. São pessoas extremamente brancas. Por quê? Porque não pode ter nada de melanina. Porque senão um pouco do sol que chegava não ia conseguir produzir as vitaminas necessárias para a sobrevivência. Então, quanto mais longe do sol, a quantidade de melanina ela vai continuar. Se a gente pensar, então isso é característica genética em relação à cor da pele. Se a gente pensar como que surgiram então os chinesinhos, japonesinhos que têm um olho puxadinho. Por que o olho deles é puxadinho? Porque disse que os primeiros que são considerados a raça amarela, né? A gente não tem nada de raça amarela, raça humana. Há milhares de anos atrás, essa população, elas surgiram das eras glaciais, onde tinha muita neve. E quando o sol bate na neve, incide a luz, né? Aumenta a incidência de luz muito claro por causa da neve incidia. Então, o que eles faziam? Fechavam os olhinhos. Primeiro, porque era muito gelado, para proteger do frio os olhos, e depois por causa da incidência de luz. Então, eles já bloqueavam o olhar, e com o passar do tempo, a característica foi modificando, os olhos foram ficando mais fechadinhos. Então, a gente percebe que é toda uma tentativa de adaptação ao meio. E por isso a gente foi criando características diferentes. Não foi porque tem a raça amarela que tem o olho puxadinho, tem a raça negra porque a pele é um pouquinho tem mais melanina, ou os índios que têm uma pele mais avermelhada, que isso
pode fazer com que a gente se distribua mais. Não. São características físicas modificadas pelo clima para adaptação para a sobrevivência. Certo? E a língua? Ah. E a língua? A língua é mais ou menos o nosso português do Rio de Janeiro. Ele é diferente, cada tribo, vamos falar assim, tinha o seu dialeto. Eu chamo de aipim, o nordestino chama de macaxeira, entendeu? O inglês vai chamar dentro da língua saxônica. A mesma coisa, nós somos latinos, né? Provenientes da língua latina. E aí tinha essas tribos que elas circulavam no globo em cada local. Tanto que o português nosso é diferente do Portugal. Vieram os portugueses, mas nós tivemos os negros aqui e também os indígenas. Então já deu uma forma diferente, entendeu? Mas é por isso, porque eu chamei aqui, nosso grupo aqui, a caneca de 3. Mas eu entendi o que ela quis falar. Sim. No início de tudo, assim, como que diferenciou que a gente vai pensar e falar de formas diferentes? Eu digo, Eu entendi o início, depois que você fez tudo. a diferença do Temos uma passada toda, isso. Então, a gente surge como uma diversificação de línguas, não é isso? Ser povos, diversos povos que trabalham naquele momento ali, a dispersão, né, deu-se várias, digamos, dialetos. Parece que estávamos reunindo isso. Alguma coisa de infância na igreja. Não sei se é história ou se é história, né? não sei dizer isso. Mas não precisar, né? Para onde depois é isso mesmo, são dialetos. Então, entendido até aí? Tranquilo, né? Está fácil. E aí a gente começa então na questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raça humana na Terra? Então, lembra, Kardec traz aqui como uma diversidade de raça, porque nós falamos que o conceito de raça daquela época é diferente de hoje. Lá eles achavam que existiam pessoas diferentes de raça diferente por conta das características físicas. Hoje a gente já sabe que não, tá? Então aqui a gente trocaria a palavra raças por etnias. Então, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Já falamos, não leia a resposta. Já falou. De onde vem? Do clima, Clima, dos costumes, sabe? É daí que vem. Então, que eles respondem do clima, da vida e dos hábitos. Então, aí que foi acontecendo as diferenças. Isso das diferenças físicas, né? Características físicas do organismo. Dá-se o mesmo, que se dá com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelham em nada com, né? Você criar dois irmãos, saiu do mesmo tamanho do mesmo pai, lugares diferentes, formas diferentes, eles vão tornar pessoas diferentes. Mas nem precisa ser criado fora, não. Né? Quem tem dois filhos? Dentro da mesma casa, criando da mesma forma, comendo as mesmas coisas. Pessoas moralmente totalmente diferentes. Então a gente vê que não é. A parte moral não é somente a criação. Não é somente o que ele recebeu, isso aí já veio do Espírito. Né? Então a gente já traz algumas características. Tem espíritos que recebem tanto amor quanto carinho, estão extremamente diferentes. Então, mesmo nascendo aquela família perfeita, toda certinha, tinha tudo para dar certo, aquele espírito não consegue. Moralmente, ele traz características que fazem ele seguir caminhos diferentes, apesar da estrutura. Então, moralmente, depende do caminhar de cada espírito e das conquistas que esses espíritos tiveram. E o que faz a gente ir melhorando moralmente? O que faz a gente ir melhorando moralmente?
conceitos aplicados, né? Constantemente. As experiências que a gente vive, né? Então, tudo que a gente vivencia, por isso as várias encarnações, por isso a gente não acredita que existe uma encarnação só, porque uma encarnação só a gente não aprende, não faz nada, a gente tem muita coisa a aprender. Então, quanto mais eu venho, experimento aqui na carne as experiências da vida, a gente vai adquirindo um patrimônio. Então, cada experiência vivida é um aprendizado. Isso vai construindo um patrimônio dentro do meu espírito. E muitas das vezes os maiores patrimônios que a gente adquire vêm das experiências mais dolorosas. Geralmente é das experiências que mais doem, são as que mais a gente aprende. É como se a gente fosse cultivando pérolas. Cada experiência a gente vê uma pérola. Mas as pérolas mais preciosas vêm das experiências da vida. Isso eu acho que é a vicissitude. Esse parecer não é uma tragédia, é uma forma de aprendizado. E aí esse é o olhar que a doutrina fala. Porque fala assim, os espíritos gostam de sofrer. Não, os espíritos não gostam de sofrer. A gente entende por que vem a dor, a gente sabe que uma pessoa tem uma doença, que a gente perde um emprego, ou seja, tudo isso são situações que estão nos chamando a aprender algo. Então, não é que a gente gosta de passar, mas a gente tem essa visão, que é só uma experiência que eu vou passar, eu preciso aprender algo com isso, daqui a pouco isso vai passar, que passe, que toda dor passe, a gente tem que enfrentar essa dor com mais resignação. Então, porque a gente está construindo o nosso patrimônio espiritual. Quanto mais patrimônio espiritual, moralmente eu me elevo e eu consigo caminhar. Caminhar para o meu processo evolutivo. Então, as características físicas, por conta da adaptação do meio e as diferenças morais, são as experiências que nos fazem crescer. Uns viveram mais experiências difíceis, são os espíritos que já estão na Terra há muito mais tempo, vivem um caminhar maior, outro está começando agora, não viu tanto. Então, por isso que com criações iguais dos mesmos pais, eles ainda se diferem. É patrimônio espiritual. Bem? O homem apareceu em muitos pontos do globo. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo. Sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e alinhando-se os de uma outra raça, e aliando-se os de uma raça às de outras, formaram-se novos tipos. Então, imagina, né? Eles começaram a migrar, as características foram modificando, tanto física quanto moral, de costume, mas como eles sempre por muito tempo foram nômades, essa nova raça, né? Esse novo povoado que migrou para cá, daqui a pouco se junta com esse que está caminhando. Esse aqui já criou uma característica diferente, já se junta com esse, essas duas já formam uma outra, e assim vai. E os costumes vão passando e eles vão se diversificando. Era também de algumas partes. Era isso de algumas partes de determinadas épocas. Sim. E todo mundo perguntasse, mas se saíram da África, como que chegaram os índios aqui no Brasil? Né? Como? Lá não sei quantos anos, 1000 anos atrás, como tinha também. Para eles se diferenciarem, porque a gente vê na história da formação do globo que não é como a gente conhece. O oceano não estava no lugar que está hoje. Por muitas vezes o oceano ele recuou, ele teve uma baixa, daí abriram caminhos. Então, ou seja, o globo ele foi tendo modificações. Entendeu? Que não tem como. A gente só chegou no Brasil lá com Cabral. Né? E já tinha índio aqui. Como chegou aqui? Antigamente era Pangeia, né? Os continentes eram todos juntos. Isso aí. Com o tempo eles foram se afastando. Se afastando. E aí sim tinha se afastava com um conglomerado de pessoas desse lado, do outro lado, e aí foram tendo as características mais marcantes. Condizente com cada pedacinho que você foi, né? É isso aí. 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, Não, tem a B.
Tem a. Desculpa, estou falando aqui, mas tem a. Vocês vão responder. Gente, 53 anos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Já respondemos também. Não. Essas diferenças constituem espécies distintas? Podemos trazer raças distintas? Então, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades do mesmo fruto são motivo para que elas deixem de se formar uma só espécie. Então, tem vários tipos de laranja. Laranjateira, laranja lima, laranja Bahia. Quando eu vou comprar laranja, ela só tem uma característica diferente. Mas todas são laranjas. Mas não é a mesma coisa, não é assim? Não tinha essa questão, gente. Por lei, você mas não tem dúvida disso também não, né? Tem confundido. Hã? Confundido? Já. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar seus irmãos? Aí pergunto para você assim, como assim a gente não deriva de um mesmo filho? Como assim a gente não deriva de um mesmo filho? Acho que essa pergunta é mais ligada à Bíblia, né? A ideia de Adão. Aí seria uma pessoa, saiu todo mundo dali, aí sim, todos seriam uma paternidade porque saíram do mesmo casal, né? Então, se a gente não veio de Adão e Eva, que a gente estudou semana passada, então a gente não pode se considerar irmão. E aí a gente viu todo aquele processo de onde a gente saiu, né? A gente passou lá, o princípio espiritual do princípio material desse mundo, vai passar por todos os reinos, ou seja, a gente sai do mesmo, né? Para chegar onde a gente está hoje. Aí sai do reino animal, a gente entra no reino animal, sai de todos. Quem criou? Deus. Então nós saímos de quê? Deus é o início de tudo. Então nós saímos do mesmo propósito. Do Filho de Deus. Por isso, irmãos. Né? Porque o Pai não sabe. Também com a ideia de encarnação, nós somos todos uma família, né? Porque eu posso ter sido seu filho, ter sido primo dele. Então, tem essa fraternidade também por isso. As reencarnações acabam nos ligando. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso também, fala assim, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, e mais detalhadamente nos Espíritos, que a gente está estudando, essa expressão significa que toda a humanidade tem uma origem comum perante Deus. Apesar das diferenças de povos, culturas, características físicas e grau de adiantamento moral, todos os seres humanos pertencem à grande família. Todos os homens são irmãos, porque foram criados do mesmo Pai. Espíritos são criados simples e ignorantes e destinam-se ao mesmo objetivo. Então, saímos todos de Deus, do mesmo jeitinho, não teve preferência, sair melhor do outro, todos simples e ignorantes, caminhando para a perfeição. Então, saímos todos. Foi bom para todos. A partida foi bom para todos. A partida foi bom para todos. Agora, a corrida para chegar, cada um tem o seu passo. Então, vai caminhar o seu. E uma coisa interessante quando a gente fala de diferença. Então, o que vale realmente para Deus em termos de diferença de nós, nunca a parte física, mas a parte moral. Então, é isso que ele espera de nós, que a gente cresça moralmente. E entre nós, o fulano que tem dinheiro, tem uma posição social boa, não, esse seria o superior, porque está na posição dele. Mas muitas das vezes, moralmente, é baixo. Tem uma lá, senhorinha que mora lá na roça, não tem nada espiritualmente elevado. Você chega lá, você sai e é bonito. Então é isso que vale a pena. A gente fica muito apegado às coisas da matéria, o que brilha os olhos na matéria. E o que é? É fama, é poder, é dinheiro.
E muitas das vezes a gente vai ver que é uma das provas mais difíceis. Ai, que vai ser. Impede. E a riqueza ela vai te testar no seu limite. Muitas vezes, não é, né, generalizando, mas muitas pessoas que abraçam a prova da riqueza emocional. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Se fosse só essa vida, tá bom. Eu faço tudo com consequência. São provas muito difíceis. A matéria te ama, você tem acesso. E aí a gente pensa mais no ter do que no ser. Isso não importa. A gente evoluir, crescer para Deus. A gente ter uma passagem para o outro melhor. Melhorou internamente. Porque você leva, né? Qualquer coisa vai pegar, eu fico aqui. É o que nós falamos, são as pérolas que eu vou, que é o patrimônio que eu vou construir espiritualmente. Uma vez aprendido, gente, ninguém tira de você. É seu. É seu. Ele é um aprendizado. O espírito não perde nada. Tudo que ele adquiriu é dele. A gente não dá passo para trás, a gente só dá passo para frente. A gente pode até ficar meio estacionado, mas a gente nunca vai perder o que a gente conquistou. Conquistou é seu, mas isso falando moralmente. O caixão não tem gaveta para levar coisa material. É o que você construiu, portas abertas do coração. Então, todos os homens são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. O problema é que a gente tem que interpretar os textos ao pé da letra, né? Como todos saíram de aprender e tal, a gente precisa abrir o nosso olhar. E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, quando ele sai de uma festa, e fala, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. E ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não é aquela parentela física que Jesus nasceu, que é a mãe e os irmãos dele. Ele abre para dizer, não é minha mãe, eles são meus irmãos. A minha família é todo mundo. Né? A gente pensa, a gente não precisa disso. A minha mãe, o meu filho, não nada de meu. São experiências que nós vamos viver um pouquinho com esses espíritos, mas depois, na próxima, pode ser que meu filho não venha meu filho, meu marido não venha meu marido. Vai viver numa outra família, com outras pessoas para aprender outras coisas. Não tem nada de ninguém. São só momentaneamente nossos para que a gente possa desenvolver com aqueles espíritos. Então, todos somos irmãos. Então, aquele que está sofrendo lá na guerra da Ucrânia, meu irmão, eu preciso pensar nele, me preocupar com ele. Preciso orar por ele, preciso. Porque nessa encarnação ele veio numa condição de guerra. Precisa da minha ajuda que não veio. Mas na próxima posso ser eu que esteja numa condição difícil. E aí eu vou precisar da oração dele que já passou por isso. Então a gente está aqui como uma grande família mesmo, precisando do outro. Eu posso ir lá ajudar alguém, eu posso orar por ele. É assistir. A gente pode dar um jeito. A gente pode fazer a nossa parte. Tudo bem, gente? Quietinho, não som. E aí a gente vai passar então para a pluralidade dos mundos. O que é a pluralidade dos mundos? Então, a pluralidade dos mundos é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Ele ensina que o universo ele é povoado por inúmeros mundos habitados. Então, o universo criado por Deus, ele nos serve de morada. E nós temos aí vários espíritos em várias condições que vão precisar de mundos condizentes com a sua necessidade. Então, a gente vai lembrar daquela fala que isso há muitas moradas na casa de meu pai. E Kardec interpreta a casa do pai como o universo inteiro e as muitas moradas como os diversos mundos espalhados pela criação. Então, no Espiritismo, a gente não acredita que a Terra, somente existe vida na Terra. Então, nós estamos falando que os outros planetas possam ter vida como a gente entende, tá? E pode ter planeta que está ali ainda desenvolvendo a parte dos animais. Só, não é nada.
o avatar, né? O avatar, gente, quando a gente vê aquele tipo de corpo, aquela característica do planeta, aquilo nada mais é do que uma representação de vive em outro lugar, com uma outra característica física, com um outro pensamento, uma outra cultura. Aquilo é um retrato do mundo que existe realmente. Né? Então, são espíritos que já vêm com isso em mente, que já viveram em outros planetas e vêm com isso para trazer para nós. Então, aquilo é um retrato da realidade. Totalmente diferente do nosso corpo. Né? Características diferentes. Então, Por causa da adaptação do clima dele. e condizente com o estado moral deles. Né? Condizente com o estado moral. Então, eles perguntam: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está muito longe de ser, como acredita o primeiro, inteligência, bondade e perfeição. Então, todos são habitados. Então, nós, com a nossa arrogância, achando que só nós que temos vida, que nós somos os mais inteligentes, somos os melhores, o homem está longe disso. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Ou seja, a gente estudou aqui aquele dia, nós falamos que só a nossa galáxia, a nossa, tem mais de 200 bilhões de sóis. É como se fosse o nosso Sol, e ao redor desses bilhões, tem vários planetas. Isso na nossa galáxia. E nós vimos também que tem no universo inteiro outras bilhões de galáxias como a nossa. Então, será que Deus ia criar tudo isso para ter vida só na Terra? É um planetinha de quinta, o nosso Sol de quinta grandeza, o nosso planetinha é um planetinha. E essas outras bilhões e bilhões de estrelas. É só para enfeitar, para a gente olhar no noite assim, né? Nossa, isso é lindo. Deus criou isso tudo para mim? Essa semana eles estão no Brasil. Isso. No Paraná, né? Um relato de jovem no Paraná. Ah, é? O cara tava no sítiozinho dele lá, escutou um barulho, ele filmava tudo, dá para ver barulho lá à noite. Uma nave desceu no meio da mata. Ele filmou tudo. Está na internet. Deu para ouvir o barulho no vídeo dele, assim, com um ruído, assim. Ele não sabia o que era, gente. E à noite ele filmado, assim, só que longe, né? Longe de luz, assim, tipo um lixo mesmo. Tem que fazer uma visitinha. Tá? Tem que fazer uma visitinha. E essas notícias vão ser cada vez mais constantes, né? Porque a gente já está. Imagina se acontece isso e as pessoas acreditam em Adão e Eva. A maioria, né? Hoje as pessoas acreditam na igreja, né? Mas você. Eu tinha uma professora de história muito católica, ela falava: eu acredito em Adão e Eva na igreja. Aqui eu já vou na teoria de Darwin, né? Então é isso. Então, se antigamente tem esse contato, e a gente pensa, falando da doutrina de ordem, eu também gosto, que não são seres malvados, né? Por quê? Para viajar o espaço inteiro, eles desenvolveram tecnologia com a moral elevada. Eu não vou fazer isso para ter guerra em outros planetas. Então, vai vir aqui para ter esse intercâmbio, a gente crescer ainda mais. Porque para chegar até nós, que somos, a gente não teria condições de receber espíritos inferiores a nós, porque não a nossa frequência não bate. Para chegar, tem que chegar superior. O espírito superior tem condições de chegar onde chegar, o inferior não. Mas tem um detalhe, que assim, tem todas essas questões. Se é um habitante de outro planeta que está num mundo superior a nós, se eles vierem aqui, a gente não consegue ver. São duas características vibratórias. Porque a gente nem sabe se tem. Eles podem estar aqui até rodeados de nós, a gente não tem como enxergá-los da mesma forma que tem espíritos. Aqui a gente não está enxergando eles. Eles estão numa outra condição vibratória.
A gente só consegue ver o que está ao nosso alcance. Teoricamente, qual seria o propósito de uma visita dessa de espíritos superiores? Mas talvez o mesmo do homem na Lua. A Lua não tem. Na Lua tem. Por que não viram? Porque eles são em outra frequência. Mas quem está na Lua, de repente, teve a mesma visão. Chega aqui e não encontra Provavelmente nada. esse senhor é médium. Se for pesquisar, quem vê é médium. Mas eu vi quando eles fizeram esse comentário que eu vi até no estudo do dicionário, o que acontece? Se você chega na Lua, eu sou médium, fui para a Lua, eu não vejo os habitantes da Lua. Por quê? Porque o médium ele viu desencarnado, não encarnado que está na Lua. O espírito está desencarnado para o ele não vê espírito encarnado, né? Só vê espírito desencarnado. Não se matou. Alô? Não, a gente não tem, entendeu? Então, o que o médium faz? Ele é o intermediário entre o espírito e a gente. Entendi, agora eu fiquei. Na Terra, na Lua está tudo habitado, eles estão encarnados. Então, pouco a gente não tem. Por isso que a gente chegou lá e não vê nada. Não, então ele mata a mesma coisa. Mas ele viu só a nave. Né? A nave é material. Mas a nave material, vai ler carro, Se eles estiverem na vibração diferente de nós, tipo assim, se vier alguém do mundo de próprias expiações aqui, ele vai ter que estar na mesma condição que a gente. Mas alguém de um outro plano de próprias expiações, ele não. Pode ser que Então ele viu nesse caso, ele viu só a nave. Que a nave é material, ele viu só a nave, não viu a pessoa. Isso é Pode ser que ele seja um médico. É porque é Falta de frequência e coisa assim. A gente não sabe. Como tem muita inteligência artificial, a gente não sabe. Porque o certo é a gente não vê. É O certo é a gente não vê. Porque o que falou, se viesse, eles estão num patamar maior de inteligência. Eles chegar com uma nave e viajar ao universo. Eles chegam aqui, a gente não veria. Sim, mas se tiver no mesmo patamar que a gente também conseguiria. A gente está conseguindo ir na Lua também. Então, só se for. Mas a tecnologia não só se tiver uma coisa coisa essa frequência para poder ser vista. Aí é a missão de Deus. Se isso for necessário para a ciência, entendeu? Aí Deus pode tudo. A gente não sabe se é uma experiência que é necessária para abrir a mente das pessoas, se é para o nosso conhecimento, se não é, então a gente. Porque o conhecimento de Deus, né, vai. Deus, a gente pensa em Deus aqui, não tendo essa Aí a gente possibilidade de pluralidade. também só aquilo que a gente Isso. faça isso não é um propósito. Sim. Mas eu vou até dar uma olhada nisso. Não, aqui na Serra da Beleza é um Já se viu muito, né? é um local onde eu estava mundialmente. Sim. Já passou em vários locais de emissões fora do Brasil, a Serra da Beleza. Tem até um restaurante. Isso, desculpa. Na Serra da Beleza. Isso é bem Fizeram um polêmico, restaurante, aí montaram Sempre que vê uma nave, alguma coisa, a gente vê aqueles seres com cara de ET mesmo, né? Tudo na terra, aí ela vê. Mas não deixa de ser um retrato do que realmente acontece. Pode ser corpos totalmente diferentes dos nossos, com nível de inteligência diferente dos nossos. Então, gente, nós não somos os únicos, tá? Teve um período, né, do geocentrismo, onde a Terra era o centro, até ver, não, é o heliocentrismo, o Sol no centro. Hoje a gente sabe que tem muita coisa ao redor, não é só o nosso Sol e os nossos planetinhos, né? Tem bastante coisa. E aí eles perguntam, o Kardec faz um comentário. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência, ou seja, a nossa perfeição. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ser destinados esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Deus não faz nada